Então, pessoal, continuando aqui, desinfecção de baixo nível, quando você tem bactérias que são fáceis de ser retiradas, tá? Se você precisa fazer uma desinfecção mais branda, você pode usar quaternário de amônio ou hipoclorido 0,2%, tá? São bactérias que têm menos resistência. Tem um nível intermediário, que você poderia usar o álcool, hipoclorido a 1%, cloro, tá? E o nível mais elevado, mais alto, quando você tem bactérias multiresistentes, como por exemplo dentro de um CTI, de um bloco cirúrgico, que você quer evitar qualquer tipo de contaminação, você usa uma desinfecção de alto nível. E aí você usa aldeídos e ácidos peracéticos para realmente utilizar na remoção de bactérias, de micro-organismos que têm uma maior resistência, tá bem? Para a desinfecção das mãos, você tem algumas soluções antissépticas, como degermantes, tá? São utilizados especificamente para a degermação da pele, tá? E aí, por exemplo, você pode ter o PVPI, que é o iodo ativo, tá? Você pode ter a clorexidina, 4%, alcoólica ou não alcoólica, tá? Você pode ter o álcool iodado também, ou álcool etílico, 70%, tá? Com ou sem glicerina, tá? Aí, ó, com ou sem glicerina, tá? São ótimas soluções que são utilizadas para desinfecção das mãos, de forma para fazer uma boa antisepsia, tá bem? E aí a gente fala um pouquinho agora da CME, tá? Que é essa central de material esterilizado, tá? Uma central que é um espaço dentro do hospital utilizado especificamente para fazer a esterilização dos materiais que vão ser utilizados para procedimentos invasivos no paciente, tá? Essa área que é responsável pela limpeza e processamento dos artigos hospitalares e os instrumentais cirúrgicos, tá? Na CME que ela vai realizar o controle, o preparo, a distribuição dos materiais, que vão ser embalados, os materiais preparados para os procedimentos invasivos, tá? Então, na CME é destinado ao acondicionamento, esterilização e distribuição de todos os artigos hospitalares, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as caixas de pequenas cirurgias, material de oftalmo, tá? Material de traqueostomia, material para cesárea, para apendicectomia, dependendo da unidade hospitalar, dos procedimentos que são feitos na unidade hospitalar, eles já deixam tudo separadinhos e identificados para os tipos de procedimentos que são utilizados, que são realizados, tá bem? Como que é feita a estrutura da CME, tá? Ela tem um fluxo unidirecional do artigo, tá? Dependendo das barreiras físicas entre as áreas. Ou seja, o material chega sujo, tá? Que a gente chama de expurgo. No expurgo chega o material sujo e contaminado, tá? Vem para a área limpa, onde é feito aqui a lavagem, aqui é feita uma limpeza do material, tá? O material chega, faz uma limpeza. Então faz aqui a limpeza, né, a remoção da sujidade, prepara o material, passa na autoclave, tá, na área que é mais limpa, tá? A autoclave faz a primeira desinfecção dele e aí retira o material da autoclave, tá? Onde é feito e guarda o material estéril na área estéril, tá? A autoclave é quando faz aquela desinfecção, esterilização por calor, tá? Da área física, tá? É uma esterilização física que faz, térmica, tá? E aí aqui guarda o material nessa área estéril. Então ele tem esse fluxo unidirecional. Não tem como eu sair da área suja direto para a área estéril, da área estéril voltar para a área limpa, da área limpa ir para a estéril, da área limpa voltar para a área suja. Não dá para eu ir e voltar, tá? Não dá para eu fazer sentido inverso. Então eu pego desde a área suja, passo para a área limpa e mando para a área estéril, tá? E aqui todo mundo com EPI especializado, utilizando os produtos necessários para fazer cada tipo de procedimento, tá? A esterilização dos materiais, principalmente materiais cirúrgicos, que são os principais, tá? Antes de iniciar a esterilização, o material deve possuir um menor número de micro-organismos possível. Por isso que é feita uma limpeza e a desinfecção primeiro, tá? Então, todas as partes dos componentes devem estar dispostos e serem acessíveis ao agente esterilizante, tá?
Ou seja, primeiro você pega ali, por exemplo, uma pinça cirúrgica, né? Uma lâmina de bisturi, alguma coisa assim. Algum material que vai ser utilizado num procedimento cirúrgico. E aí você faz a limpeza dele com água, sabão, o detergente, tá? Depois você faz a desinfecção, coloca ele, por exemplo, num ácido peracético, no quaternário de amônio, tá? Deixa ele lá alguns minutos nesses materiais para fazer a desinfecção. E aí sim, o material tá limpo para ser esterilizado. E aí ele é empacotado, tá? Guardado numa embalagem específica. Geralmente a gente usa os campos cirúrgicos próprios, tá? Pode ser papel crepado, pode ser grau cirúrgico, tá? Vou mostrar para vocês aqui que são utilizados para empacotar o material, que são materiais específicos que podem ir para autoclave, tá? A autoclave, ela mantém uma temperatura muito elevada. E aí, por isso, se a gente colocasse a nossa mão, por exemplo, ela ia derreter. Então, a autoclave, ela precisa de um material específico. Não dá pra você colocar uma sacolinha de plástico comum que ela vai derreter, tá? Então, tem que ser um material próprio para aguentar altas temperaturas e não dissolver, não contaminar também, tá bom? Existem alguns métodos de esterilização específicos. A gente tem a esterilização por calor úmido, que é um dos mais utilizados, tá? Geralmente é um processo interno, tá? Onde você tem um controle físico da temperatura e você coloca o quê? O vapor, sai o vapor do calor, né? O vapor da água é que vai fazer essa esterilização. A gente tem a esterilização por calor seco, tá? Geralmente tem uma máquina própria para isso, é um controle físico também que tem que ter. E uma esterilização por óxido de etileno, que é um produto específico, tá? Ele é um indicador químico, é um produto específico que é utilizado e aí depende de um processo muito mais rigoroso de controle, tá? O calor úmido, ele vem promover a desnaturação de proteínas, tá? E a dissolução dos lipídios. Ele é mais eficiente que o calor seco. O calor úmido, além de ser o mais fácil, o mais barato, o mais utilizado, ele ainda é mais eficiente que o calor seco, tá? As condições mais utilizadas para a esterilização é o vapor de água, ele é aquecido a 120 graus Celsius, tá? Com uma pressão ainda de 1 atm, tá? De atmosfera durante 15 a 20 minutos mais ou menos em autoclave. Então, a esterilização ela consiste no aquecimento, né, de 60 graus Celsius por 30 minutos, seguido de um resfriamento brusco. E aí, essa parte de pasteurização não é uma esterilização, tá? Então, quando você toma, por exemplo, um leite pasteurizado, tá? É um leite que foi aquecido a 60 graus Celsius por 30 minutos e depois ele foi feito um resfriamento brusco com ele, por exemplo. Ele vai de 60 graus Celsius a 0 graus Celsius em questão de segundos, tá? A pasteurização, gente, não é esterilização, tá bom? Esterilização você tem que fazer esse procedimento aqui, ó, de aquecer a água a 120 graus Celsius, deixar além da pressão por 15 a 20 minutos, tá bom? Em autoclave, tá bem? Mas o processo é praticamente o mesmo que utiliza da esterilização para pasteurização, apenas muda temperatura e tempo, tá bom? A esterilização por calor úmido, tá? Então, a gente tem aqui uma autoclave, tá? É utilizada para descrever o aparelho que vai esterilizar com vapor e pressão, tá? Ela mata os micro-organismos por coagulação das proteínas, tá? E aí você tem aí os parâmetros de 120 graus Celsius ou 132 graus Celsius, tá? Pode ser de 15 a 20 minutos, né? Dependendo do material que está sendo esterilizado. Então, a gente tem aqui a nossa autoclave, tá? E aí ela tem todos esses canos, onde você tem aqui a água por baixo, tá? Então, é aquecido, o vapor da água vai esterilizando o material. Você ainda tem uma pressão atmosférica que faz aqui dentro do material. Com isso, consegue matar todos os micro-organismos, tá? Presentes nos produtos e nas substâncias, tá bem? A esterilização por calor seco, tá? Ela é empregada em vidraçarias, metais, sólidos, tá? Qualquer material que seja resistente ao calor, tá? É utilizada em fornos, estufas que vão atingir temperaturas acima de 150 graus Celsius, tá? Na ausência de umidade, tá? Ou seja, nós não temos vapor de água aqui.
O calor ele é mais lento, tá? E os micro-organismos vão apresentar uma maior resistência e inativação. Então, dessa forma, os tempos de exposição ao calor são maiores. Ou seja, o calor seco, o produto precisa ficar lá de 3 a 4 horas, tá? A ação do calor seco é o que? Destruir os micro-organismos através de uma oxidação dos seus produtos químicos, né? Dos constituintes químicos que o micro-organismo tem. Então, ele vai depender, então, do conteúdo da água dentro da célula para a coagulação das proteínas. Tá? Ou seja, ele precisa de um tempo muito maior. A esterilização por calor seco, ela é mais lenta e menos eficaz que a do calor úmido, tá? Então, a gente tem aqui as autoclaves, que são feitas por calor seco, tá bom? Então, não é muito indicada, não, tá? Ela é mais lenta e menos eficiente. Então, a melhor a gente tem o calor úmido, tá? O calor seco é o processo de esterilização que ocorre com o aquecimento dos artigos, às vezes por irradiação do calor das paredes laterais e da base da estufa, tá? E aí, com isso, ela vai destruir os micro-organismos por processo de oxidação das células após a desidratação do núcleo. Então, para ele desidratar o núcleo, ele vai depender da quantidade de água que tem em cada célula, tá? Então, ele vai desidratar elas e, com isso, elas vão morrer por oxidação, tá bom? Mas não é muito eficiente e depende de muito tempo. A esterilização por óxido de etileno, tá? É inflamável, por isso ela é muito perigosa, e explosiva, quando utilizado puro, tá? Então, ele é misturado com um gás inerte a minimizar os riscos, tá bom? O mecanismo de ação do óxido de etileno é a alquilação de cadeias proteicas microbianas, que vão impedir a multiplicação das células. Ou seja, o óxido de etileno ele vai agir na cadeia de proteína e vai impedir que as células se multipliquem, tá bom? E aí a gente tem uma autoclave de óxido de etileno, tá? Ela é muito maior, tá? E ela precisa de um processo de cuidado muito mais rigoroso devido ao risco de explosão que o óxido de etileno vai trazer, tá bom? Então, a gente viu que o processo de esterilização existem várias técnicas, né? Que tem as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Contudo, a mais utilizada geralmente é a autoclave, tá? Por calor úmido, tá? Que a gente consegue ver desde autoclaves muito pequenininhas até autoclaves grandes, a gente tem, por exemplo, autoclaves pequenas em consultório de dentista, tá? Pode ter autoclaves, às vezes, em pessoal que arruma unha, tá? Em manicures, para esterilização de alicates, tá? Então, a autoclave por calor úmido, a gente consegue portátil, pequenininha, até daquelas grandonas, mais fácil, mais rápida, mais barata, tá? E em hospital você tem grandes tubos que vão ficar para poder ser utilizado para a esterilização desses materiais, que você consegue colocar uma grande quantidade de material de uma vez, tá? No hospital a gente tem uma rotatividade muito grande, tá bom? E aí a gente tem que falar um pouquinho da classificação desses artigos hospitalares. Do mesmo jeito que a gente tem a classificação das áreas hospitalares, lembram de áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas? A gente também tem o material crítico, semicrítico e não crítico, para você saber qual o tipo de desinfecção que você vai fazer, de limpeza que vai ser realizada. Por exemplo, materiais não críticos, eu posso fazer apenas uma limpeza neles, que são materiais que vão entrar em contato apenas com a pele íntegra do paciente, como uma comadre, como um estetoscópio, tá? Um termômetro, são materiais não críticos, tá? Para eu fazer uma desinfecção, tá? Eu preciso de material que seja semicrítico, que só a limpeza não vai ser suficiente, que ele vai ter contato às vezes com mucosa ou com pele íntegra, como por exemplo aqueles inaladores de fazer nebulização, tá? Aquelas máscaras de fazer nebulização, são materiais semicríticos que precisam de uma limpeza um pouco mais rigorosa. Então, para isso eu faço a limpeza neles e depois eu uso algum tipo de produto para fazer a desinfecção desses produtos, mas eles não precisam fazer uma esterilização, sem falar que eles também são feitos de látex, de plástico, né? Eu não sei o nome daquele produto não, mas se eles forem feita uma esterilização neles, eles vão derreter devido às altas temperaturas, tá? Então são produtos que não podem ser feitos a esterilização.
E a esterilização eu uso para material crítico, são aqueles materiais que vão ser utilizados em vasos sanguíneos, tecidos, como a gente tem os instrumentais cirúrgicos, tá? São materiais que vão ser utilizados diretamente na mucosa do paciente, diretamente em regiões abertas do paciente, cavidades abertas do paciente, tá? E aí eu preciso de um material realmente esterilizado, onde eu tenho eliminação completa de qualquer tipo de micro-organismo, para reduzir o risco de infecção do meu paciente, tá? E aí, aqui, ó, exemplos de artigos críticos, tá? São utilizados em procedimentos invasivos e aí eles precisam ser esterilizados, como, por exemplo, agulhas, catéter, material de implante, lâminas de bisturi, alicates, pinças, tesouras, que vão ser utilizados em procedimentos cirúrgicos, tá? E procedimentos invasivos. Materiais semicríticos são instrumentos que entram em contato com a mucosa da pele ou pele íntegra e devem ser esterilizados ou desinfectados, tá? Para que seja, dependendo do tipo de utilização, para que evite o máximo de infecção possível. Entre eles, a gente tem aqui o material de dentista, né? Como esses espelhinhos de dentista, tá? Pinças que vão na boca, tá? Alguns bisturis, alguns materiais... Bisturi não, gente, perdão. Alguns materiais que vão entrar em contato com a pele íntegra ou com alguma mucosa, tá bem? E os materiais não críticos são aquelas que entram em contato apenas com a pele íntegra, tá? Com baixo risco de infecção, de transmissão de infecções. Como a gente tem aqui a comadre, tá? Que é utilizada para o paciente geralmente fazer, o paciente não consegue ir até o banheiro, tá? Então a gente tem aqui a comadre para mulher ou para homem fazer as necessidades fisiológicas dele também, tá? E aqui a gente conhece como papagaio ou marreco, tá? Isso aqui é para o homem fazer xixi, tá bom? Ele faz xixi aqui dentro. Então, quando o paciente não consegue se movimentar e levantar até o banheiro ou não pode levantar, tá bom? Aparelho de pressão é um artigo não crítico, termômetros, cubas, tá? Materiais que não precisam ser esterilizados, tá bom, pessoal? E aí, tranquilo?